Muito bem. Já perceberam o seguinte? Todas as pessoas que mais ferozmente se autodeclaram defensores do meio ambiente são as que mais fazem questão de usufruir dos produtos do capitalismo, são as que mais consomem nesse mundo. Você percebe isso claramente, né, em manifestações onde as pessoas, ostentando os seus smartphones, estão ali registrando, né, com as suas câmeras, né, os seus protestos contra as indústrias, por exemplo, né, utilizando os smartphones. Mas por acaso você colhe smartphones em árvores? Você cava na terra e encontra smartphone, é isso? Ele dá em árvore, dá no pé, o que é? Né? Ou você percebe essa incoerência, essa brutal incoerência, em protestos adolescentes imbecis, como os que ocorreram, acho que há um mês, na França, né? Um grupelho lá de mauricinhos e patricinhas, né? Muito provavelmente frustrados com seus pais, estavam lá, acho que no Museu de Montmartre, na França, estavam protestando não só a favor do meio ambiente, defesa do meio ambiente, mas contra a fome no mundo. Então eles se grudaram lá na parede e um deles, uma mocinha, né, ela tacou molho de tomate numa réplica de tela de Van Gogh. Né? Uma mocinha que está, ou seja, ela está desperdiçando comida, mas ao mesmo tempo ela está preocupada com a fome no mundo. Uma mocinha com o cabelo todo tingido de várias cores, que nem o Felipe Neto, assim, cheio de piercing, tatuagem, né? Rechonchudinha, assim, né? Aquilo lá nunca lavou uma louça na vida, meu. Acho que nunca atou o cadarço do sapato dela. Então é claro que assim, isso não é só incoerência, isso é estupidez. Né? E se você pegar no campo político, e sobretudo no campo político aqui no Brasil, né, agora que infelizmente nós vamos ter que aturar o senhor Luiz Inácio por mais 4 anos, espero que não, né? Espero que o impeachment venha logo. Está lá o Lula viajando para o Egito para participar de uma conferência pró-meio ambiente, né? E, segundo ele, o Brasil precisa resgatar o seu protagonismo na defesa do meio ambiente. Porém, alguns analistas, alguns especialistas, né, na verdade, estavam analisando a viagem do Lula para o Egito. Então ele parece que ele fretou um jatinho. Não sei se ele fretou, acho que é um jatinho particular. E segundo, né, esses especialistas, esse modelo de jato, ele polui 10 vezes mais que os carros ao longo de um dia, né, de trânsito numa cidade. É. Primeiro de tudo, vamos pegar a questão moral. Ué, o Lula não é o pai dos pobres, não é aquele que vai governar, né, sem distinção, né, 213 milhões de brasileiros ou de patetas. Né? Então por que ele não pega um avião comum, né, um jumbo lá, sei lá, né, e um coletivo? Por que ele não pega e vai? Por que ele não fica no meio das pessoas, no meio do povo, já que ele está governando para o povo e é isso que ele quer? Por que ele tem que gastar muito mais verba pública, consumir muito mais e ainda voar num jatinho particular que polui muito mais para participar de uma conferência onde ele vai falar em prol do meio ambiente? Quer dizer, o cara está consumindo cada vez mais, meu, e vai consumir mais, porque ele já falou que ele vai furar o teto, todo a verba que o Bolsonaro vai deixar, ele e a sua corriola petista, eles vão furar, né, o fura-teto ali, né, de gastos. Ele já falou que eles vão utilizar esse dinheiro, sabe lá para quê. Né? Você vê que o Lula ele está se enchendo de aliados, parece que já tem mais de 300 pessoas aí listadas para o governo de transição, é claro, né? Porque o Lula sabe que o povão pode se voltar contra ele, então ele tem que comprar as consciências dessas autoridades públicas para se fortalecer no poder. Porque essa é a agenda esquerdista, né? Propriamente dita. Então, a gente pensa assim, é óbvio que esse sujeito, no caso ali da viagem para o Egito, ele está cagando, mas cagando para o meio ambiente.
Ele está indo lá para fazer política, para se dar bem, para se comportar como sempre como um emblema, né, de um partido, de um movimento e de um governo. De um governo de esquerda, um governo socialista, um governo de base comunista, que, como sempre, vai tentar se impor, né, por todas as vias ao povo, de modo a fazer as suas leis valerem. Não a realidade, mas as suas leis. Né? Então, óbvio que nessa conferência o Lula, né, não só está consumindo, está fazendo exatamente como esse bando de retardados que se dizem protetores do meio ambiente, mas não dispensam, né, todos os produtos do capitalismo, né? Um bom celular, um bom relógio, né, uma boa indumentária, um bom tênis, né? Enfim, um bom restaurante, tudo. Não dispensam nada. Então o Lula é exatamente como eles, está consumindo cada vez mais, né? A sua viagem para o Egito, ela não foi nada exemplar em termos de proteção ao meio ambiente, mas o cara está lá. E tem gente que falando em prol do meio ambiente e tem gente acreditando nisso. Quer dizer, isso é uma palhaçada, isso é uma piada. Né? Mas é claro que vai ser, obviamente, um governo PT, né, no Brasil será novamente uma piada, uma coisa tragicômica. Né? Porque, só para puxar mais assuntos, né, para o tema, você vê que ele já deixou claro que se o mercado, a bolsa está oscilando, baixa e sobe e o dólar está aumentando, não é por culpa dele, é por culpa dos especuladores. Mas eu penso assim, tá, quais são? Ele pode citar o nome de algum especulador? Não dá para entender um negócio desse. Quer dizer, o cara nunca, já perceberam, gente? O Lula, ele nunca tem culpa de nada. Toda vez que alguma coisa errada acontece e que esteja atrelada a ele ou ao PT, nunca é culpa dele. Né? Então, vai chegar num ponto, né, que assim, eu sou totalmente ignorante em questão de bolsa, de valor e tal. Então, se ele pelo menos soubesse explicar isso, por que, que a bolsa está oscilando e o dólar subindo, e que isso é culpa do especulador, mas ele não explica nada. Ele simplesmente faz uma acusação, como sempre. Então, vai chegar num ponto que, como ele não tem, ele nunca tem culpa de nada, até pessoas ignorantes, como eu, né, vão chegar num ponto que vão dizer assim, pô, pera lá, vão começar a desconfiar, pera, o cara nunca tem culpa de nada, acontece um monte de coisa errada, é ele que está no governo, né? Ele que deveria estar cuidando de tudo, acontece um monte de porcaria, o cara não tem culpa de nada, as pessoas vão começar a, não, pera lá, tem alguma coisa errada aí, né? A população não é trouxa, a população está acordada, metade do país está protestando. E a gente sabe que o Lula, de fato, não está nem um pouco preocupado, não só, né, com o meio ambiente, como também está cagando para o povo brasileiro, está preocupado com a sua agenda, com a agenda do seu partido, sua agenda ideológica, que consiste no seguinte, como está muito bem explicado no César Augusto Avelar Coutinho e como o professor Lau também colocava muito bem, que é trabalhar em prol da desmoralização do seu opositor, desmoralizá-lo, né? Tentar incriminá-lo, né? Ou seja, tentar neutralizá-lo por meio de retórica, né? Como no caso do discurso que ele fez ali no Egito, né? Essa conferência pró-meio ambiente, onde ele, né, como diria o José Maria Trindade, né, esquecendo que o período eleitoral de propaganda eleitoral já passou, segue em cima do palanque, né, tentando denegrir, denegrindo a imagem do seu opositor, né, de modo a estabelecer o seguinte: tudo que se opõe ao PT e ao Lula e ao seu governo é ruim, é automaticamente ruim. Ou seja, se você for cristão, conservador, de direita, se você é pró-armas, se você é a favor da propriedade privada, né, e da defesa da propriedade privada, você é a favor, você é contra o aborto, você é a favor da família, dos bons costumes, automaticamente você é ruim. Agora, se você é o contrário disso tudo, e se você faz parte dos grupos
pró-aborto, pró-LGBT, pró-maconha, pró-crime, pró-tráfico de drogas, toda pró-socialismo, né, pró-cartel de drogas das Farc, automaticamente você é uma pessoa boa. Você está a favor da democracia. É isso que está. É essa agenda que está estabelecendo, porque o discurso dele é esse: é de denegrir a imagem do opositor e exaltar a sua. Né? Isso é um jogo já antigo da política, obviamente, mas hoje se intensificou, e depois do movimento comunista internacional se intensificou mais ainda, porque né, esse processo revolucionário. Então, assim, é claro que a coisa é uma piada, mas, assim, voltando ao início do tema, é óbvio que, né, a pessoa que de fato está protegendo o meio ambiente, ela não está em conferência alguma, ela está lá no meio do meio ambiente. Né? Ela se despoja de todos os produtos do capitalismo e ela vai lá fazer foguinho de graveto, vai lá construir um teto com os recursos que a natureza dispõe naquele momento, né? De forma rústica, mas pelo menos conservando a sua integridade moral e a sua coerência. Então, se você é a favor do meio ambiente, meu filho, né, você vai viver no meio dele, né, como um bom selvagem. Aí você vai estar protegendo o meio ambiente. Agora, enquanto você estiver usufruindo de todo o aparato que o capitalismo pode proporcionar por meio de exploração do meio ambiente, né, e ao mesmo tempo você se diz um defensor do meio ambiente, meu filho, para mim, ou você é iludido, ou você é um retardado mental.